Eu já vou começar aqui para a gente não perder tempo. Começar com a Ilona. Queria que você explicasse, Ilona, o que diz exatamente a lei de drogas no Brasil, principalmente com relação a essa diferenciação entre usuário e traficante. Quer dizer, é a lei que não é clara ou é a polícia que não está fazendo a interpretação correta? Quer dizer, onde é que está o problema? E seria o caso de simplesmente fazer uma edição, assim, uma pequena modificação na lei já traria um impacto significativo nesse sentido? Perfeito. Essa resposta ela não é tão simples, porque os critérios que a gente está propondo, qualquer critério vai ter, obviamente, um viés, mas a lei hoje diz, tem 2 artigos diferentes, um que trata de uso, e que aí prevê penas alternativas, advertência, prestação de serviço comunitário. Então, você continua passando pelo sistema de justiça criminal, mas em geral por um tribunal especial criminal, que é o GCRIM. E quando é tráfico, aí de fato você vai para o processo normal penal e vai parar, enfim, sem direito a responder em liberdade na prisão. E você tem essa questão na lei de drogas, que é parada aqui mediondo, então mesmo que você seja réu primário, não violento, enfim, você vai estar esperando, como o Toffoli falou, alguns meses para que alguém determine sua situação. Quem decide hoje na ponta é o policial, porque os critérios são subjetivos. Então a gente acaba vendo um país onde tem tanta divisão social, tanta desigualdade, ela também se aplica a quem o policial, que nem é justo com ele, deixar essa decisão na mão dele, né? O policial também reclama disso aí, quando a gente realmente vai abordar. Então, fica ali o critério subjetivo. Qual é a proposta que a gente vê em cerca de 46 países no mundo? Criaram critérios de quantidade. E aí está determinado de acordo com o padrão de uso de cada país. Então, por exemplo, Portugal. Portugal tem critérios lá, 25 gramas para maconha, acho que não sei se eles mudaram, mas era 1 grama para cocaína. Tem países que tem 5 gramas para cocaína, tem países que tem 15 gramas para cocaína, como a Espanha. Enfim, a Espanha, se a gente fosse pensar na nossa lei de drogas, é 100 gramas de maconha, 10 gramas de cocaína, enfim. Cada país determina o que é padrão de uso para gerar uma semana de tempo. Quando você tem isso, você obviamente está abrindo portas para dúvidas, mas a lei de drogas aqui, Ayrton, você é culpado até que se prove o contrário. A gente não parte da premissa do sistema penal correto, justo, de que você é inocente até que se prove o contrário. Então, os critérios dificultariam, se não há nenhum outro indício de tráfico, daquela pessoa ser presa injustamente. Então, se não tem arma, se não tem outra passagem, se não tem balança, se não está em milhões de trouxinhas, quer dizer, se não há outros indícios, o policial não poderia prender essa pessoa. Mas não é perfeito, há uma grande discussão sobre esse tema. Eu acho que do jeito que nós estamos hoje, a gente deveria pensar, desde que fosse usado um padrão de uso correto, porque no México, só para finalizar, a gente teve uma experiência negativa em relação a critério objetivo, porque eles colocaram quantidades muito menores do que o padrão de consumo e acabou encarcerando mais gente. Não sei se Pode, claro. Eu ia comentar esse caso do México. Acho que é importante a gente ter em mente que essa, de fato, é uma questão não consensual, mesmo entre os que propõem as mudanças, né, em relação às leis de drogas, essa questão dos critérios objetivos, porque o meu entendimento é que se o sistema de justiça criminal brasileiro funcionasse como ele está previsto na lei, a gente não precisaria disso, porque da maneira que está descrita na lei de drogas, você precisaria de um conjunto de evidências de fato sólido para isso. O fato é que a maneira através da qual a sociedade brasileira olha para as drogas, ela já coloca esse pré-culpa na questão. Né? Então, e aí alguns argumentam de que se isso não mudar, vai continuar sendo muito fácil você simplesmente plantar evidências colocando uma quantidade maior acima do que aquela que vai definir quem que é usuário e quem que é traficante. A menos que a gente tivesse a certeza de que menos daquilo, com certeza, é inocente. Acima, precisaria ser provado. Né? Então, tem algumas questões aí que são um pouco polêmicas. A gente tem a questão do México, né? Fora que é possível que um usuário, que a gente cria uma certa distorção do ponto de vista da saúde nesse caso. Um usuário grave, que usa uma quantidade muito grande, e usa, de fato, é usuário, pode, por conta disso, ser preso como traficante, quando, na verdade, ele é só um usuário, porque precisa de muito, porque é dependente. Então, são algumas problemáticas se a gente pensar, isso não é uma questão resolvida. E esse dado que você mostrou aqui, metade das pessoas encarceradas depois são provadas inocentes, apenas usuários, só que 7 meses numa cadeia não é uma experiência simples, né? Não é pouca coisa. E depois, para onde é que você vai? Alguém quer te dar emprego? Inclusive enlouquece, né? Muito se fala das drogas enlouquecerem, mas prisão enlouquece. Prisão enlouquece, Com certeza. Pergunta aqui que foi enviada pela internet, eu vou abrir para os dois, né? Está perguntando como é que você pode descriminalizar
o uso, mas manter a produção como ilícita, né? Não existe uma contradição aí, quer dizer, não faria mais sentido você legalizar, então, e tentar ter um controle do Estado sobre a cadeia toda? Quer dizer, legalizar seria melhor do que só descriminalizar, ou é melhor ter esse sistema meio misto, em que a produção continua sendo ilegal, mas o consumo não? Como é que... Certamente não é perfeito, né? Se a gente pensar modelos, por exemplo, até a Holanda, que todo mundo acha é liberado, etc., lá eles tinham a política da porta dos fundos e da porta da frente. Quer dizer, os coffee shops, até pouquíssimo tempo, compravam a droga também ilegalmente e vendiam legalmente, com muitas regras da porta para fora. Mas, se você perguntar a minha opinião honesta, eu preciso responder que eu acho que a gente precisa pensar honestamente, debater, não tenho resposta pronta para nada que não seja maconha, mas que seria muito mais seguro se as drogas estivessem reguladas. Eu tenho um gráfico que eu gosto de mostrar, mas como a gente não tem um gráfico aqui, quer dizer, todas as drogas deveriam estar numa curva que vai da descriminalização do uso com redução de danos, passando aí por uma regulação rígida, até chegar numa regulação leve. Os dois extremos, proibição total e libera geral, eles são absolutamente indesejáveis e eles não são possíveis. Então, a gente deveria estar olhando para cada droga e pensando modelos de regulação num espectro que ele é muito mais para o meio do caminho. Tá? Se você me perguntar daqui a 20 anos o que vai acontecer, eu acho que é isso que vai acontecer. Porque é tão perigoso a maneira que a gente usa, enfim, que está, na verdade, regulando isso hoje, a não regulação, a regulação pelo crime, que nada pode ser mais danoso. Eu falo isso com muita tranquilidade. Eu não acredito que a gente possa fazer algo pior do que a gente fez hoje. Eu concordo com a Ilona. Eu acho que basicamente é isso. A gente tem que ir na direção de mudar o fluxo, mudar a direção da seta. Mas eu começo essa discussão pela discussão da descriminalização porque nós estamos falando do mínimo. Do mínimo. É tratar o usuário como questão de saúde e de assistência social e não como questão criminal. Acho que esse é o mínimo do mínimo, não precisa ser liberal politicamente, conservador, católico, evangélico, assim, é possível, eu acredito que a gente consiga chegar no consenso de entender que o usuário não deve ser criminalizado. Agora, concordo, e que a gente precisa começar a discutir legalização. Concordo que maconha é o primeiro passo a se discutir, e eu seguiria com os psicodélicos, né? Mas acho que cada droga precisa ser discutida dentro do seu próprio patamar. Como a gente trabalharia para reduzir os danos do impacto criminal. Então, a discussão costuma ser muito focada na maconha, né? Mas o que vocês estão colocando aqui vale para todas as drogas. Quer dizer, não está se propondo a descriminalização só da maconha, seria para tudo, cocaína, heroína, crack, que é um problemaço aqui em São Paulo. Então, do ponto de vista da saúde, descriminalização é mais importante nas drogas mais pesadas. Isso. Porque justamente é o usuário mais fragilizado, a pessoa que faz o uso mais complicado, que tem mais problemas sociais, essa pessoa que precisa estar mais próxima dos sistemas de saúde. São os que estão mais fragilizados. Então, na verdade, a descriminalização, ela tem está dentro de um dos princípios do SUS, que é o da equidade. Os que mais precisam primeiro. Né? Nesse sentido que eu acho que esse é o primeiro passo para a gente começar a discutir. Quando a gente fala de regulação, já seria outro espectro. Pensar, a gente vai ter algum modelo que o crack, o crocodilo, que é uma droga lá na Rússia, que, enfim, inventam umas drogas muito mais perigosas. Algum dia isso vai estar vendendo para os meus filhos? Provavelmente não. Mas essas drogas também são subproduto da proibição. Quer dizer, quanto mais mercado negro você deixar, mais porcaria vai surgir. Então, de fato, é tentar até limitar a criação. Cada dia aparecem novas drogas, porque não tem controle nenhum sobre isso, né? Então, enfim, tentar limitar e tentar criar modelos para diferentes drogas, mas partindo do pressuposto de que uso não pode ser crime. Senão a gente não tem nem informação para construir, a partir daí, melhores modelos até para atender, de fato, quem precisa, que são os dependentes de droga. Só uma informação sobre isso. Em geral, se você pegar a pesquisa mundial, e Toffoli até me ajuda aqui se tiver, mas entre 10% e 12% das pessoas que consomem, que podem desenvolver padrões de dependência. Então, hoje a gente faz uma política pública para todo mundo, que afeta até quem não consome, né? E que a gente deveria estar fazendo realmente uma política pública prioritária para esses 10, 12. E, obviamente, trabalhando com muita prevenção, informação honesta, né? A gente quer retardar e prevenir o uso e, obviamente, também evitar o abuso. Isso é uma política de dólar moderna, né? Falar a verdade, porque a gente não vai conseguir erradicar. Então, a gente tem que lidar melhor.
semelhante ao que existe hoje com álcool e tabaco? Quer dizer, são drogas lícitas, mas com regras com relação à propaganda. Na e minha opinião, você não pode mais dirigir tabaco depois de que beber. álcool, Tal. né? Eu acho que aqui seria mais tabaco que álcool. Nos Estados Unidos é mais álcool, porque lá é inverso a questão também, o álcool tem uma regulação maior. Porque eu acho que é muito importante dizer, qualquer droga pode causar dano. Qualquer droga, lícita ou ilícita, traz riscos. E a gente precisa, na verdade, não promover esse uso. Agora, se as pessoas sempre usarem, assim, a humanidade sempre buscou substâncias que alterem a consciência. Isso é 5 mil anos atrás. Não é agora que a gente vai conseguir mudar. Mas a gente pode realmente melhorar para todo mundo essa situação. Acho que o exemplo que a Ilona traz sobre o tabaco ele é muito interessante, porque houve, de fato, uma grande redução de consumo no Brasil, sem você precisar dar um tiro para isso. Estou falando de tiro de bala de revólver. Não houve necessidade de qualquer tipo de ação criminal para isso. Então, conscientização, medidas de controle do fumo passivo, proibição de propaganda, que é uma coisa muito complicada no caso do álcool, porque o álcool tem um lobby no Congresso que é fortíssimo, especialmente as cervejarias. Então, eu acho que é importante também ver o que não fazer em relação às legalizadas quando a gente começa a discutir flexibilização das leis das drogas que são ilícitas. Então, tem várias perguntas aqui a respeito de como é que funcionaria essa assistência ao usuário, né? Vamos dizer, você descriminalizou, você abre as portas, facilita o acesso ao serviço de saúde, como é que o Estado regularia isso? Temos condições de acolher essas pessoas? A gente tem, de repente, podemos até citar o caso da Cracolândia aqui, que é um negócio que ninguém conseguiu solucionar até agora, se isso seria uma solução nesse caso também. Acho que vou começar pelo fim que você falou da Cracolândia, né? Eu acho que no caso da Cracolândia está bastante claro que essas tentativas de forçar por decreto, né, por mágica, que a Cracolândia deixe de existir, elas são inefetivas. Já vem acontecendo há muito tempo e assim, para o mesmo problema, a mesma resposta sem solução, eu não entendo por que fica repetindo. Talvez porque, de fato, a opinião pública ainda não tenha refletido suficientemente sobre essa questão. No caso da Cracolândia, a gente precisaria pensar, por exemplo, em salas de uso seguro, ou espaços de uso seguro, porque o crack é diferente, por exemplo, das salas de uso seguro de heroína, onde as pessoas ficam quietinhas, né? As pessoas que usam crack se movimentam, mas zonas onde você pudesse trabalhar com isso. A questão da descriminalização é fundamental para você fazer esse tipo de acesso, esse tipo de abordagem, para ter essa tranquilidade legal, do ponto de vista legal, jurídico. Mas não é só isso, né? Quando fala assim, descriminaliza, vai ter mais acesso, né? Isso vai ter mais ônus para o Estado do ponto de vista dos cuidados em saúde. Há que se lembrar que a partir do momento em que você descriminaliza, você vai ter um fluxo de dinheiro que vai sobrar de outro lado. Então é uma questão de reinvestir nessa questão da saúde. E não me parece também que vai ser uma legião de drogados que vai chegar nos serviços de saúde, não. Na verdade, é a gente, aos pouquinhos, poder montar um sistema que tenha mais permeabilidade, retenção e cuidados dessas pessoas. Isso é importante de frisar, porque no Brasil, a decisão vai ser tomada, provavelmente, nesse momento, né, de descriminalização, se acontecer, pelo Supremo. E vai ser uma canetada, riscando um parágrafo da lei, um artigo da lei. Em Portugal, houve todo um processo de reformulação de como é que você recebe, como é que você atende, para quem que você encaminha, e, de fato, um desinvestimento do ponto de vista financeiro na questão da repressão para se investir na assistência. Então, é muito importante que a gente pense nessas coisas para não ser pego de surpresa também, porque, de fato, é preciso planejamento, é preciso tomar essas decisões de uma forma desapaixonada, não de uma forma passional. Tem outras perguntas aqui também com relação a como é que religião influencia nesse debate, moralismo, né, preconceitos, tal. Como é que outros países lidaram com isso e como é que esses atores agem aqui no Brasil para o bem ou para o mal desse debate? Então, a gente não gosta nunca de generalizar, porque em diferentes religiões você vai encontrar diferentes opiniões, e realmente não é uma ou outra religião. Acho que o principal que está mudando, e que eu sinto mesmo, assim, de 5 anos para cá, e eu falo isso porque eu sentia na pele, né? Como era difícil falar esse tema em 2012, quando a gente começou a formar uma rede de jovens aqui no Brasil, que chamava Pense Livre, e conversava sobre esse tema. Hoje é outro nível. Então, eu acho que o maior diferencial é a informação de qualidade. As pessoas estão muito mais abertas e há uma nova geração disposta a trabalhar
com informações novas, com conhecimento. E isso, na verdade, tem mudado a opinião dos pais. Uma promotora foi ao Instituto Igarapé há uns 3 meses atrás e falou: Ilona, eu sou contra tudo que você fala, mas a minha filha de 15 anos está me botando na parede. Ela sabe muito mais do que eu sobre esse tema. Você pode nos ajudar? Você pode vir aqui no Ministério Público falar com a gente sobre drogas? E assim fui, e assim comecei um debate que está se seguindo. Então, enfim, a nova geração está muito mais aberta, está muito mais antenada, conectada, as informações chegam, falsas também, mas eles falam: isso aqui é falso, hoje você consegue descobrir. Né? Então, acho que essa revolução da informação é assim que a gente vai conseguir melhores políticas públicas. Não só nesse tema. Posso falar também? Como é que você faz a dona Anitta mudar de opinião? Seria a sequência. Com certeza não precisa mudar a religião da dona Anitta. Ela mesma não sabe muito bem para qual religião que ela vai, ela é meio católica, meio evangélica, mas isso não tem nada a ver com essa questão. Né? Assim, acho que inclusive a gente precisa lembrar que do ponto de vista do tratamento do uso problemático de drogas, o impacto da espiritualidade, de se perceber sentido no universo, se colocar em relação às questões transcendentes, tem valor de tratamento. Né? O que não é necessário é você, por ter uma visão de uma determinada religião, entender que a melhor solução é uma solução que até onde a gente está vendo, está fazendo mais mal que bem. Não existe em nenhum livro sagrado uma lei que vai dizer que a droga tem que ser proibida e a pessoa tem que ser presa por causa disso. Então não é uma questão de religião, é uma questão da gente começar a trazer esse debate em vários espaços. E são espaços que vêm se abrindo também. Cada vez mais isso tem acontecido. Como a Ilona, você sente também que a coisa está progredindo. Sem dúvida. Eu acho que a religião usa entra nessa questão do uso político das drogas. Também usam certas religiões como se fossem os bastiões dessa política proibicionista, mas é até injusto falar isso, porque a gente encontra, principalmente, tem muito mal entendido com a religião evangélica. E a gente conhece muitos grupos evangélicos que estão buscando informação, abertos ao diálogo e buscando também ajudar as pessoas da melhor forma possível. Então, acho que também a gente não ajuda se a gente, enfim, né, der só atenção aos que estão gritando. É que tem muita gente, como eu disse, que está calado, né, que está calado, mas que não está concordando com a gritaria. Né? Vocês diriam que vocês são a voz da maioria hoje? Ou ainda se sentem o estranho no ninho? Menos estranha. A maioria certamente não, mas o que eu acredito de verdade é que quando as pessoas têm acesso à informação, se a gente pudesse ter um tempo de conversa, se essa matéria pudesse ser tratada de uma outra forma nas escolas. Eu lancei um livro recentemente e as escolas têm medo de adotar, não por elas precisam, tão desesperadas para materiais didáticos, mas porque os pais acham que ainda falar sobre esse tema é encorajar o uso. Então, enquanto os pais não perceberem que seus filhos sabem muito mais do que eles imaginam, né, e ficar tapando o sol com a peneira, a gente acaba descobrindo o problema muito mais à frente. Então, é muito mais difícil, né, Toffoli? Quando chega no nível de procurar ajuda, a pessoa já está num nível muito mais grave do que se a gente conseguisse conversar desde o início, né? Bom, considerando que eu sou médico e psiquiatra, com certeza eu sou uma minoria bem pequenininha. É mesmo? Na sua categoria. E, assim, especialmente em alguém que vem na arena pública falar, porque há muitos colegas que concordam, mas não diria necessariamente que seja a maioria, mas é um grupo muito silencioso. E há razões para isso muito compreensíveis, porque nós, psiquiatras, vemos o estrago que faz, né? E outros profissionais da saúde também. Então, você acaba tendo um viés, que a gente chama que é o viés epidemiológico de consultório, de você ficar vendo só o aspecto da desgraça, e, por exemplo, não perceber que existe um certo número que a maioria dos usuários não é problemática. E quando eu faço uma política de proibição, eu estou afetando todo mundo, quem faz uso problemático ou não. E aí eu tenho o dado de que a proibição não vai diminuir o consumo problemático, o consumo geral e nem o consumo problemático. Então, é um pouco cansativo, porque a gente precisa ficar reinsistindo nisso, mostrar que a posição não é uma posição irresponsável, que às vezes alguns colegas acham que a gente está fazendo esse tipo de defesa, ou esse tipo de proposta, esse tipo de discussão por irresponsabilidade, e, na verdade, ao contrário, eu me vejo pressionado pela responsabilidade de ter que vir e falar em nome de outras visões, para a gente poder olhar também aquele que não é visto pelos médicos, que, por exemplo, está nas cadeias. Aliás, a gente recentemente recebeu a aprovação da Senad para uma pesquisa que a gente vai fazer para avaliação da saúde nas prisões brasileiras. Eu faço parte do grupo, eu não sou o pesquisador principal, mas faço parte do grupo. É terrível. É um lugar extremamente desassistido. Então, os profissionais de saúde não estão vendo o que está acontecendo com quem é preso. A gente precisa equilibrar essa equação.
Nosso tempo está praticamente esgotado já, mas, Ilona, você falou que não é realista você almejar erradicar as drogas, né? Na toda a história da sociedade humana sempre houve o uso de algum tipo de droga, né? Sua opinião como psiquiatra, Dolfli, isso realmente é inviável e por que as pessoas buscam as drogas? Então, claro que isso vai variar, mas existe um padrão assim? Acho que essa é a pergunta de $1 bilhão, né? Por que as pessoas usam drogas, né? Eu tenho lá os meus palpites. O meu palpite vai pela ideia de que a existência não é uma coisa muito fácil. Para seres que sabem que estão aqui, que sabem que vão morrer, viver não é um negócio muito fácil assim. Então as pessoas buscam forma de transcender, de alterar. Isso pode ser pelo transe religioso, é uma alteração de consciência. Pode ser pelo esporte de alto desempenho, onde há cargas de endorfina que dão barato, ou até mesmo o esporte cotidiano, não precisa ser de alto desempenho, pode ser esportes radicais, mas e pode ser as substâncias que são legalizadas ou as que estão ilegais. Para a gente saber, em última análise, a gente precisa olhar e reconhecer a face humana de cada um. Acho que essa é uma coisa importante de não se perder nesse debate. Quando a gente discute grandes dados, a gente discute epidemiologia, mas o tempo todo é preciso ficar claro que a gente precisa entender que nós estamos falando de pessoas. E por isso que eu criei uma personagem para a gente poder visualizar essa história toda, que é a Dona Anitta. Funciona bem. Mensagem final, Ilona, o que é mais importante, acho, para as pessoas saberem? Acho que o mais importante é que a gente só vai vencer essa guerra com informação, com amor, com compaixão. A gente não pode mais ficar aí à mercê de medo, de ódio, de ideologia ultrapassada. A gente não precisa concordar com tudo, mas a gente tem que ter responsabilidade de buscar informações, pelo menos que estão aí, enfim, no conhecimento de ponta. Isso está disponível hoje. Então, tapar o sol com a peneira, num momento de tanta dor, de tanto sofrimento, né? Eu entrei nesse tema pelo lado da segurança, Ayrton, mas obviamente que me toca toda a questão e os dramas familiares, e justamente porque eu vejo que a gente teria muito mais recurso, muito mais acesso para as pessoas que realmente precisam de políticas de drogas eficientes. E se a gente não tivesse essa maluquice toda que a gente criou, esse aparato militar, de justiça criminal, de preconceito, que eu realmente não tenho que ser honesta, pago um preço caríssimo por isso, mas convido mais pessoas a se juntarem, se informem, discutam. A gente não precisa concordar com tudo, mas não deixem se enganar, porque a gente está pagando, enquanto sociedade, um preço muito alto nesse país. De fato, esta é uma questão central, que vai definir para que lado a gente vai também em vários outros temas, porque, como eu falei, eu só fiquei nisso 10 anos, porque eu entendi que tinha relação profunda com todos os outros temas que eu me preocupo, que tem a ver com o desenvolvimento do país que eu amo. Então, de fato, procurem se informar. A informação é a nossa maior arma, e isso vai fazer a diferença no médio e longo prazo. E para esclarecer, só a guerra ao tráfico continua. Quer dizer, essa repressão tem que continuar. Você só a guerra, para mim, uso. tem que ser inteligente, até porque eu trabalho com segurança pública e a guerra penaliza a gente também. Hoje a gente tem informação, tem inteligência. Como é que hoje as maiores operações contra o crime organizado são organizadas? Lavagem de dinheiro, tráfico de armas, você vai direto no dinheiro, você vai começando a desmantelar. Quer dizer, há muitas maneiras de você trabalhar a guerra no sentido de combate, sem botar que o não exército são na rua, né? com tanques, Uzis, enfim, fuzis, etc. Pensando num Brasil urbano, com as cidades que nós temos, quer dizer, esta ótica militar, ela fere a sociedade de uma maneira que, se a gente entendesse o abismo das desigualdades e como a violência também é desigual, não dá para ficar calado. Aí, de fato, a gente precisa entender que a omissão vai estar sempre do lado do opressor, né? Então, enfim, é missão. Eu não posso deixar, enfim, eu pago o preço que tiver que pagar, mas a gente precisa ter essas vozes, dizer, precisamos de fato encarar essa questão, achar caminhos, sentar junto com gente que pensa diferente. Não tem problema nenhum, isso é super importante, sentar junto com gente que pensa diferente, mas construir algo diferente, que tenha a nossa cara e que possa ajudar as pessoas que de fato precisam. Eu acho que, só uma única linha para lembrar de duas coisas que parecem que não tem nada a ver, mas tem muito a ver. O Brasil foi o último país ocidental a abolir a escravatura. Sim. Será que nós vamos ser o último país moderno, se é que nós somos modernos, e ocidental a descriminalizar e a revolucionar e transformar suas leis de drogas? Eu acho que é importante a gente pensar sobre isso. Então, gente, compartilhem o vídeo desse evento e cobrem uma resposta para essa pergunta do professor. Uma salva de palmas para eles, por favor. Muito bom.
Infelizmente o tempo acabou, mas obrigado, Toffoli, obrigado, Ilona, foi excelente. Pessoal, quarta-feira do próximo mês, última quarta-feira, estaremos aqui de novo com o tema Cidades Inteligentes. Vamos discutir aí transporte público, desigualdade social nas cidades, ocupação do espaço urbano. Então, por favor, nos vemos de novo no mês que vem. Um abraço.